Bem-vinda! Olá, Tava olá, não estava estudando. fácil, não estava fácil. Então, como é que tu estás, Andreia? Bem, Bem, e oi, 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 que eu já estou aqui a mexer de tudo. Ora bem, vamos hoje aqui falar de ser bonzinho, ou pelo menos achar que é boa ideia que os outros nos vejam como bonzinhos. E eu gostava de te perguntar, o que é que tu achas disto de querer ser bonzinho? Como é que isto pode começar? Como é, na tua opinião? o ser boazinha é você não olhar para você, como tudo, né? Mas o ser boazinha é você esquecer realmente de você. Querer ter uma pessoa perto de você. Você esquece do que você gosta, o que você quer, quais são os seus conceitos morais ou não. Você vai atrás daquela pessoa. E você vai fazer tudo o que aquela pessoa quer. E contra isso, essa pessoa na contramão, ela também começa a te manipular. Uhum. E aí você vive naquele conflito. Você vive naquele conflito. Eu quero isso, quero estar com essa pessoa, mas não é totalmente isso que eu quero da vida. Aí você fica pra cá. Aí é onde você fica brigando com a vida. Por quê? Porque você quer ser uma coisa que você não é. Você quer satisfazer o outro sendo da forma que o outro quer. Aí você esquece de você. Aí você se machuca. Porque você. O que é a boazinha? Ela quer? Ela quer ser amada, ela quer ser respeitada, ela quer ser aceita e ela faz qualquer coisa para isso. Sim. Pensando que vai ter isso. E não vai ter. É aquela sede E não pelo vai ter. reconhecimento. Não, não, é aquela sede pelo Não. reconhecimento, não é? Porque há ali uma vontade de querer ser especial, não é? Porque é muito fácil, na minha opinião, entrarmos no registro do querer ser bonzinho ou boazinha, não é? Porque, que mais não seja às vezes porque temos um bom exercício de tolerância ou temos muita paciência e achamos não vale a pena chatear-me, não vale a pena dizer aqui que não, não vale a pena aqui o conflito, eu não me vou chatear com isto, não é? E a verdade é que isto depois vai escalando, não é? E chega a um ponto em que a pessoa está a ser uma esfregona na mão do outro, não é? Portanto, aquilo que tu estavas a falar, mesmo até em termos de relações íntimas, muitas vezes as pessoas acabam por descurar realmente a sua vontade e colocam-se inteiramente nas mãos do parceiro ou da parceira portanto, depois desconectam completamente com a sua essência. E depois já há mesmo aquelas situações em que não são pessoas que até vivem connosco, que são pessoas do nosso relacionamento profissional, por exemplo, ou dos nossos amigos, em que nós muitas vezes acabamos por tolerar algo, entramos no papel do bonzinho e depois não somos minimamente respeitados, não é? Não. E você falou uma coisa aí muito legal sobre o relacionamento, tá? Eu começo a me relacionar com uma pessoa, aí eu começo a ser a boazinha para mim conquistar aquela pessoa da forma que eu quero. E não aquela pessoa gostou exatamente do que você era. Você se desqualifica. Aí a pessoa, não é essa pessoa que eu queria. Você entendeu? E você vai tentando mudar para você agradar. Para conseguir Sempre. convencer, no Ser, fundo, é. para convencer, para conseguir ter essas pessoas perto de você. Que você não vai conseguir nunca. Nunca. Porque você tem que ser o que você é em Sim. essência. Gostou de mim? Gostou? Não gostou? O que eu posso fazer? Eu sou assim. Uhum. Sou sincera, sou o que sou.
Porque eu acho que muitas vezes é muito fácil nós cairmos nesta história do boazinha porque achamos que será mais fácil nos darmos com as pessoas, não é? Ou criarmos Sim. mais laços. E a E, e gente na se fere tanto. e na realidade são laços muito frouxos, não é? Porque se tu não acabares por te respeitar em primeiro lugar, não é o outro que te vai respeitar. De modo nenhum, não é? E de facto é muito fácil conseguirmos cair aqui neste fosso de deixa-me aqui ser agradável, deixa-me aqui fazer este jeito, deixa-me aqui ajudar. Eu até hoje dói-me a barriga, mas entretanto tenho aquela festa, eu não vou conseguir dizer que não e vou para lá fazer frete, contrariada, com dor, mas vou na mesma. E quer dizer, isto são tudo violações contra o que é de mais essencial em nós. É um desrespeito profundo por nós. Muito grande. Porque se você quer ser respeitada pela pessoa, a primeira pessoa que você tem que respeitar é você, tá? E esse negócio de ser boazinha é muito legal também, você ter a consciência do não. Uhum. Quando você diz o não para o outro, não é porque você está sendo ruim, é porque não dá. Porque quando você fala um sim, igual essa festa, você disse, eu vou para a festa mesmo não querendo. Eu estou falando sim para o outro e não para mim. Uhum. E, consequentemente, também, você não coloca limites. Ninguém vai te. Todo mundo vai chegar feito um trator em cima de você. Porque você não tem Uhum. limite. Você não sabe falar não, você não sabe se impor. Sim. Aí, como que você vai parar e analisar para você como você está? Será que você realmente está feliz desta forma? Se rasgando, não se respeitando para ter o outro? Você tem o outro? Qual é a qualidade do outro que você tem? A de ser boazinha? A de resolver todos os problemas? A de fazer tudo? É isso que você quer? É muito Então é muito interessante. complicado. Uhum. Sabes que eu acho que é muito fácil, lá está, nós muitas vezes queremos facilitar. E eu partilhei contigo, portanto, eu sou um escorpiãozinho de sol e tenho lá uma série de planetas, e, portanto, durante a minha adolescência eu conseguia ser um bocadinho intratável. Portanto, eu dizia que não na cara, sem pudor. Não havia aquele limite claro e duro, sem dó nem piedade. Criança sincera, né? Epá, sabes que se calhar em criança nem sei se era assim tão sincera como naquela altura. A verdade seja dita. Porque, aliás, como eu partilhei contigo, eu anteriormente tinha tido uma depressão, portanto tinha ido ao chão, e então quando venho fora do poço, aquilo vem com toda a potência, e é aí que eu percebo que de facto eu tenho que impor limites, percebes? Portanto, eu como percebi naquele momento tão mal o que é que aconteceu, que eu vim com toda a força e com toda a estrutura de, não, esta brincadeira não avança daqui. E, portanto, eu venho com esta estrutura toda. É claro que, ao longo dos anos, e portanto, com os estudos, com o fazendo e tudo mais, eu começo a ter aqui esta interrogação que é, espera aí, Raquel, que isto se calhar é capaz de ser melhor ideia nós trabalharmos aqui estas energias escorpiónicas. E então assim foi. E, portanto, andei a limar aqui as energias escorpiónicas. Não correu bem. Não correu nada bem. Porque o que é que acontece? Eu começo de facto
a entrar numa tolerância excessiva. Porque eu já compreendia o erro do outro, porque eu conseguia perceber que aquilo era uma reação a X, a Y e a Z, porque, entretanto, a pessoa não estava a fazer aquilo, mas nem estava com consciência daquilo. E, portanto, eu levava com aquilo tudo. O que é que aconteceu? Portanto, passavam por cima. E depois eu ficava toda muito encolhida. Tipo, espera aí que eu não estava à espera disto. Tola. E, portanto, o que é que teve que acontecer a partir daí? Ir resgatar as minhas energias escorpiónicas, porque se elas estão cá são para alguma coisa. E este resgate é muito interessante, porque, obviamente, obriga-me muito mais a conseguir impor o limite, não é? Atenção que lá está, como a água sou muito mais paciente, portanto eu deixo a coisa vir, vem, observo, estou em análise, mas há um momento em que eu faço parou aqui e agora. E eu tive que fazer este movimento. Se calhar, eu vou só aqui, para não me perder no raciocínio, eu vou só ler aqui esta mensagem. Olá meninas, a ser boazinha. Hoje em dia já percebi que desde os meus 6 anos adotei a boazinha para agradar e não dizer, porque eu assumi que se eu não fosse boazinha seria mal educada com os outros. Exatamente, mas é isto mesmo. Porque quando realmente... É isso mesmo, porque quando nós dizemos não e parou aqui e somos mais assertivos, somos considerados rudes, mal educados, que não temos modos e por aí fora. Só que entretanto ninguém pergunta, então e o que é que te fizeram para de repente haver essa avaliação dos 100 modos? O que é que aconteceu? E também tem uma outra coisa, né? Isso é um sistema em que a gente vai trabalhando a vida toda, vai acostumando e você põe isso no automático e você nem percebe isso. Não nos damos conta. E aí, quando a gente começa a olhar para essa situação e despertar isso, a gente começa a fazer uma outra pergunta. Se eu deixar de ser boazinha, o que eu vou perder? Você entendeu? Porque você se rasga. E você, quando você é pequenininha, você é educada. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não sei o quê. E você vai criando essas. Não que os pais não tenham que educar. Sim, tem. Mas o problema não é esse. O problema é o interno dentro de você. Como você vai criando aquilo dentro de você. Educação faz parte. Só que esses processos são internos, que você leva para a vida toda. Até porque, aliás, a partir do momento em que nos estão a passar por cima, não é? Acaba por se criar uma fúria interna. Não é? Uma raiva, uma zanga. Porque normalmente quando passam por cima tu não estás à espera. Não é? Porque lá está, vais facilitando o processo e lá está, como eu sou tão boazinha, como é que me podem fazer mal? Não é? Porque depois há aquela coisa de... É como se eu estivesse num altar que sou tão fantástica. Talvez seja tanto, isso, exatamente isso. Eu quero que os outros me vejam como um anjinho, como um santinho, como uma perfeitinha. Exatamente, e depois achamos que essa brincadeira de ser tão bonzinho nos protege de atitudes e de sombras dos outros. Não é? Que achamos, não, eu até fiz isto por esta pessoa, como é que ela me vai fazer isto a mim? Bela das ilusões, não é? Isto é a maior das ilusões. E é muito fácil porque neste tema que nós estamos aqui a discutir hoje, e como estamos a colocar as coisas, eu acredito que muita gente que nos ouça vai realmente compreender que de todas as vezes que se dobrou e que quis ser boazinha e que, obviamente, se convenceu que por ter sido tão boa, por ter facilitado tanto, que não teria uma má atitude de quem ajudou. E depois vem essa má atitude. E essa má atitude é apenas um reflexo de minha amiga, tu não te respeitaste primeiro, então tu andaste aqui a fazer uma carrada de situações
em que eu percebi perfeitamente que não te estavas a respeitar. Portanto, neste momento eu posso me dar ao luxo de não te respeitar também. Esta é a conversa Exatamente, energética, não é? exatamente. E é muito interessante porque até mesmo dentro da família, né? As Uhum. pessoas acostumam a te olhar e a te ver como a pessoa que faz as coisas, que resolve a situação. Sim. Então, o que que elas fazem? Elas escolhem determinadas situações e coisas que elas querem fazer. Só que elas não dão conta. Aí elas acham que você, por ser a boazinha, Uhum. você sempre fez isso, você tem a obrigação de continuar a Sim, fazer o que o outro escolheu e sim. designou para a vida dele. Quando que eles pararam para perguntar: é isso que você quer? Você quer isso para sua vida? Você entendeu? Então, as pessoas, elas pegam e tentam resolver a tua vida, o que que você vai fazer, o que que você não vai fazer, Uhum. porque elas acham que você tem a obrigação de corresponder a tudo que elas querem. E não tô Sim. nem aí se você quer banana, pera ou abacaxi. Não, você vai comer melancia. É giro o que estás a dizer, porque eu acho que é muito fácil nós vermos esses processos de degradação da autoestima muito nas famílias, em que há aquele ou aquela, não é? Que vira o escravo ou a escravinha, não é? Portanto, o faz tudo. É o pau para toda a obra. E normalmente essa pessoa Se acaba por colocou sempre. nessa Sim, situação. sim, também, obviamente. Ou para ser reconhecida, para ser achada de especial, para ser amada, enfim, por aí vai. Mas a verdade é que começa exatamente num processo de degradação da autoestima, que não se sabe bem onde é que vai parar, não é? E continua-se a ver que a pessoa muitas vezes não consegue fazer um movimento de saída daquela posição porque não quer destruir aqueles laços familiares, não quer destruir aquela ligação. Quando aquela família já deu provas por A e por B que Que não não tem está estrutura nem nenhuma. aí. Se É te aquele velho ferrares, ditado, ferraste. né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Sim. E realmente é muito curioso porque acaba por estar muito ligado a esta falta de autoestima, que é o sentido de o que é que eu mereço, qual é o meu lugar, O que que eu quero? o que eu quero, não é? Fica O tudo que ali você muito. quer? O que você quer? Seu coração fica quentinho, é Uhum, gostoso. Você faz por prazer, você entendeu? Então não é uma coisa assim forçada, uhum, ela é uma coisa natural. Agora, observa você, observa os uhum, seus sentimentos, porque o teu corpo, ele vai te dar sentimentos claro. sobre o que que é legal para você e o que que não é. Só que a gente não percebe. Por quê? Porque não está acostumado a olhar para gente. Está acostumado a ver nem o que que eu quero, eu só faço o que o outro quer, como é que eu vou olhar? Uhum. Sabes que é muito engraçado nesta questão de ser o bonzinho ou a boazinha. Eu creio que é relativamente fácil nós encontrarmos um comportamento de enresinamento, não é? De frustração. Fica ali, portanto, ai sim, tudo bem, mas depois, quando vai dormir ou vai lavar os dentes, aquilo vem. Ai, tal, aquele malandro, eu até o ajudei a fazer isto e entretanto ele foi fazer o oposto, pá. Como é que ele me faz isto? Não é? E nós ficamos aqui neste enresinamento de fica a mágoa, portanto, projeta-se a mágoa no outro,
não é? Ficamos magoados com o outro, quando na realidade isso só esconde a mágoa que temos connosco próprias. Não temos coragem de assumirmos, né? Sim. Então é mais fácil. Eu sou boazinha, eu faço o que o outro quer. Não sei o quê. Então eu fiz isso porque o outro pediu, porque o outro me mandou, porque eu me desdobro para fazer tudo para os outros. Eu sou muito solícita. Eu ajudo todo mundo. Porque, mas isto é a tal coisa. A questão da sociedade impõe-nos muito essa percepção, não é? Que é aquela história de uma pessoa agradável, não é? Fica misturado com a ideia que então essa pessoa agradável vai fazer favores a toda a gente, e depois temos por oposição a pessoa que diz que não na cara, é considerada arrogante, mal educada, grossa e por aí fora. Portanto, Nossa! isto normalmente é ser muito mais fácil enfiar o chapéu e dizer eu sou boazinha e facilito aqui a vida a toda a gente. Só que depois, no final, realmente entra-se numa dor muito grande e vai-se dilapidando toda a essência. É como se fosse perdendo o brilho daquilo que se é, não é? É porque você deixa de ser você, né? Você simplesmente deixa de ser você para ser o outro. Mas Sabes? não numa frequência de tratamento como a gente faz. Uhum. E sim por desqualificar quem eu sou. O que eu quero. O quanto eu me amo. Você não tem vida própria. Uhum. E é muito engraçado o que estás a dizer de perder-se até esse sentimento, essa noção de vida própria, porque quanto mais a pessoa se desliga de tomar decisões por ela própria e seguir aquilo que ela gosta, mais os outros tomam decisões por ela. E ela, entretanto, entra num autocarro que é conduzido por toda a gente, por todos os motoristas, menos por ela. E ela nem sabe onde é que vai. Qualquer um deles pode decidir um trajeto diferente. E realmente aqui é muito importante passar a ideia de que é imperioso saber dizer que não ao outro, para saber dizer que sim a nós próprios. Às vezes, quando a gente deixa de falar não para uma pessoa, simplesmente a gente acha que está ajudando. Quando a gente fala um sim, fazendo para a pessoa, e na realidade a gente está atrapalhando essa pessoa, porque na realidade Sim. a gente teria que falar um não. Por quê? Porque é justamente esse não que vai fazer com que essa pessoa mude a atitude e tente resolver a situação dela. Talvez é um aprendizado que a pessoa precisa de passar. E você está tirando totalmente a responsabilidade dessa pessoa aprender e assumindo essa responsabilidade para você, trazendo ela para você. Porque você deixou o outro não aprender. Então, a responsabilidade dele não aprender é sua. Claro. Olha a complicação aí. Mas é isso mesmo, porque se o outro, se nós, por exemplo, acabamos por fazer o julgamento de o outro não está a ser correto comigo, se eu nada faço, então quem é que são os inocentes e quem é que são os culpados? É que assim não há inocentes. Acaba por haver dois responsáveis. Não é? Porque é o outro que faz e é o outro que permite. A partir do momento em que há um que está descontente e, de facto, assume que eu não estou contente e vou pôr aqui um chega nisto, o outro vai se orientar e vai perceber, espera aí, se houve aqui um chega nisto que eu fiz, se calhar convém aqui pensar duas vezes. E isso também é promover o crescimento de todos nós. Não é? E não é ser mauzinho com o outro. É perceber que às vezes nós temos que ter limites no sentido em que não podemos atropelar toda a gente,
nem ninguém nos pode atropelar. Caso contrário, onde é que vamos parar? Onde é que nós vamos perceber quem somos? Nossos assuntos são bem complexos. E aí é o que a gente sempre fala, não existe o certo, não existe errado. A gente escuta um punhado de coisa que faz sentido. Assim, então como é que eu vou saber como me comportar? Sentindo. Uhum, é isso mesmo. Esse é o seu termômetro. Quando te faz bem, você está no caminho certo. Quando você não faz uma coisa que não te traz uma sensação legal e que você não se sente bem com aquilo, não é aquele caminho que você vai tomar. É o desconforto. O Você desconforto tem que diz. deixar o outro aprender. Uhum. Até porque o E é só sentindo. desconforto, sim. O desconforto é sempre um ótimo sinalizador, porque nos vai dizer precisamente, olha, Não é esse o caminho. reformula aí, exatamente. Reformula aí, olha que não é bem esse o caminho e isto não está a ficar fácil para ti, não é? E, e se nós formos a ficar atentos dentro daquilo que nós conseguimos sentir em sintonia com aquilo que nós sentimos e pensamos, dá-nos um outro equilíbrio para fazermos as coisas. Agora, quando vamos fazer algo que não estamos a sentir que queremos fazer, começa logo a patinar, não é? Portanto, aquilo não vai correr bem, seja mais tarde ou seja mais cedo. Não vai dar certo. Porque você vai contra você. E quando vamos contra nós, lá está, não. É como se costuma Minha dizer. vida não é boa. Minha vida não anda. Uhum. Não tá... Mas você não está ali olhando e vendo, querendo aprender as situações. Ela não vai. Você não está aprendendo como é que você vai passar. Vai subir um degrau acima da escada. Não vai. Você não vai voltar, mas você vai ficar ali. Sabes que faz-me lembrar aquela conversa que se costuma dizer que eu não preciso de inimigos porque o meu maior inimigo sou eu. Não é? Há uma frase que diz assim. E é um bocado esta conversa, porque se nós não nos formos a colocar no nosso caminho e a respeitar realmente a nossa essência, nós minamos-nos, nós rebentamos connosco. Depois já nem é o outro, lá está, já nem é o outro que, sei lá, pelo que lhe dê lá pela cabeça resolva fazer, que cria o maior impacto. Já é aquilo que está dentro de nós, que já fica quase sem ponta por onde se pegar. E é aí que dói, não é? É mesmo aí que dói. Deixa-me só ver aqui o tempo, porque já estamos, Já tá dando. exatamente, já estamos no nosso tempo. Nossas conversas passam Isto rápido passa demais. muito rápido, exatamente. Bem, então eu vou agradecer-te por hoje. Vou agradecer aqui também a quem esteve connosco. Agradeço também àqueles que nos virão a ouvir e a ver. E, entretanto, para a semana eu vou estar de férias, noutra semana ainda estou. Portanto, dentro de 2 semanas nós voltaremos aqui com as nossas conversas. E qualquer coisa que as pessoas queiram perguntar, fiquem à vontade para nos contactarem. Manda que a gente responde. Diz. Eles veem os Manda nossos... que a gente responde. Sim, sim, claro, claro. Portanto, até uma próxima e continuação. Um beijinho. Okay. Beijinho. Tchau, beijinhos. Tchau.